Olá, esse é o vídeo de inscrição para a submissão do trabalho do 31º Seminário de Iniciação Científica SEIC, integrado ao Encontro dos Saberes 2023 da Universidade Federal de Ouro Preto. O meu nome é Camille de Samiranda, eu sou aluna de Iniciação Científica do Laboratório de Psicofisiologia da Universidade Federal de Ouro Preto, sou orientada pela professora doutora Gabriela Guerra Leal de Souza e co-orientada pela doutoranda Nasha Samad Andrade Rosário. O título do nosso projeto é Investigação do Sofrimento Mental e as Estratégias de Enfrentamento em Estudantes Universitários ao longo da pandemia da Covid-19. O objetivo geral do nosso trabalho é avaliar o sofrimento mental e as estratégias de enfrentamento durante a pandemia da Covid-19 em estudantes universitários nos anos de 2021 e 2022. A etapa de metodologia ela foi composta por duas coletas online. As coletas elas foram realizadas com intervalo de 12 meses entre si. Em relação aos participantes, os critérios de inclusão eles consistiam que os indivíduos com idade entre 18 e 35 anos estarem regularmente matriculados na UFOP nos cursos de graduação ou pós-graduação, e não houve nenhum critério de exclusão. O formulário online ele continha o termo de consentimento livre e esclarecido, em que todos os voluntários leram e assinaram digitalmente. Além disso, também continha a ficha sociodemográfica de hábitos de vida, além das escalas de depressão, ansiedade e estresse e escala de enfrentamento breve. Em relação à escala de depressão, ansiedade e estresse, que é denominada DAS-21, ela é um instrumento de autoavaliação e ela possui a capacidade de distinguir e mensurar os sintomas de depressão, ansiedade e estresse por meio de 21 itens, que são agrupados em 3 subescalas com 7 itens cada um. A escala de enfrentamento breve, que é denominada Brief Cope, também é um instrumento de autoavaliação e ela visa avaliar as diferentes formas de como as pessoas lidam ou respondem a situações de estresse. Esse inventário ele contém 28 itens, ele é dividido em 14 dimensões e, posteriormente, num segundo agrupamento, 3 categorias, que é o enfrentamento focado no problema, o enfrentamento focado na emoção e o enfrentamento disfuncional. Na análise estatística, a gente fez uma construção do banco de dados pelo software Excel e todas as análises estatísticas elas foram realizadas no software estatística. Todas as características coletadas elas foram examinadas pela análise descritiva e foi concluído que os dados não apresentavam distribuição normal. Portanto, foi escolhido o teste de Mann-Whitney para comparar os dados da primeira e da segunda coleta e também foi realizado modelos de regressões múltiplas. Todas as análises elas adotaram um nível de significância de alfa menor do que 0,05. Na primeira tabela de resultados, a gente tem uma caracterização da amostra. No ano de 2021, a gente teve uma amostra de 778 indivíduos e no ano de 2022, 645 indivíduos. Então, a gente tem uma prevalência também de indivíduos do sexo feminino, autodenominados pretos e pardos, solteiros, não possuíam religião, não possuíam doença até o momento da pesquisa, não faziam uso de medicação, não tiveram Covid e não praticavam exercício físico. Em relação à vacinação, a gente tem uma prevalência de 2,1% em 2021 que tomaram pelo menos uma dose da vacina, e no ano de 2022 a gente tem prevalência de 100% da população da pesquisa. Um outro resultado que vale ser destacado é a relação da comparação dos dados da Brief Cope e da DAS 21 nos anos de 2021 e 2022. Então, a gente observa que nos dados da Brief Cope, a gente não tem uma diferença significativa em ambos os anos. Já nos dados da DAS 21, a gente tem uma diferença significativa na redução dos sintomas do ano de 2021 para o ano de 2022. Agora, associando essas variáveis do sofrimento mental e as estratégias de enfrentamento observadas em 2021, a gente tem que o enfrentamento focado no problema, ele se associou negativamente aos sintomas de depressão e aos sintomas de ansiedade. Já nos sintomas de estresse, ele se associou positivamente. Em relação ao enfrentamento focado na emoção, a gente observa uma associação negativa em ambos os sintomas e no enfrentamento disfuncional, a gente tem uma associação positiva em ambos os sintomas.
No ano de 2022, não foi muito diferente para o enfrentamento focado na emoção e enfrentamento disfuncional. Já no enfrentamento focado no problema, a gente teve apenas uma associação negativa nos sintomas de depressão. Já no sintoma de ansiedade e estresse, teve uma associação positiva nesse tipo de enfrentamento. Diante desses resultados, a gente pode concluir que houve uma diferença significativa nos anos de 2021 e 2022 nos sintomas de depressão, ansiedade e estresse, e destacando que no ano de 2022 os sintomas reduziram. Nos anos de 2021 e 2022, as análises de regressões múltiplas elas demonstraram que a estratégia de enfrentamento focada no problema é significativa na diminuição dos sintomas de depressão. A estratégia de enfrentamento focada na emoção em 2021, ela é significativa na redução dos sintomas de depressão e estresse e apenas significativa nos sintomas de ansiedade no ano de 2022. Em contrapartida, as estratégias de enfrentamento disfuncional, ela demonstrou que o aumento significativo nos sintomas de depressão, ansiedade e estresse nos 2 anos. Portanto, esse presente estudo ele foi relevante, visto que ele demonstrou as consequências promovidas pela pandemia da Covid-19 no sofrimento mental e no tipo de estratégia utilizada. Esses resultados eles podem contribuir para que gestores públicos e gestores da universidade se informem sobre a saúde mental dos estudantes e elaborem estratégias para melhorar a atenção à saúde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Laboratório de Psicofisiologia, por determinar, por criar esse projeto, e também à Cápsula CNPq por financiar e tornar esse projeto realidade. Muito obrigada pela atenção.